bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, terminou a segunda temporada de House of Dragons, a série sucessora de Game of Thrones, e olha que esse final de temporada é um dos mais controversos. Na verdade, acho que não dá pra dizer nem que ele é controverso, porque todo mundo que eu vi, ninguém gostou desse final. Então hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse último episódio e de uma maneira geral como é que foi essa segunda temporada, tá? Galera, pra quem não tá assistindo, deveria. A HBO lançou uma nova série do House of Dragons, que tá agora na segunda temporada, e nesse final de semana a gente teve o último episódio, o 8º da segunda temporada, tá bom? Eu tô falando isso porque nesse vídeo eu vou contar spoilers, obviamente, porque a gente vai analisar a segunda temporada como um todo, mas só pra avisar pra vocês, eu vou falar de spoilers da segunda temporada e do último episódio, beleza? Então, já avisei, vamos lá, galera. Então, a princípio, logo de cara, a gente tem que falar sobre o elefante na sala, de que, infelizmente, esse final de temporada foi bem fraco. Mas bem fraco, não de que a história em si tenha sido ruim, não de que ele não foi bem trabalhado, não porque a produção foi ruim, os efeitos especiais, o roteiro, a interpretação. Na verdade, toda essa parte de produção, como obra, como cinema, como TV, perfeito. O grande problema é que foi um grande balde de água de quem estava esperando um final de temporada épico. Até porque, normalmente, os finais de temporadas, eles são algo interessante, eles são algo épicos para deixar as pessoas empolgadas para a próxima temporada. Isso é o normal, isso é o default. Às vezes, porque tem série que você nem deixa o grande momento, o ápice da temporada para o último episódio. Às vezes você deixa para o penúltimo, e aí o último é meio que uma consequência, mas preparar para o próximo episódio. Infelizmente, esse 8º episódio foi uma continuação de uma certa enrolação, de um certo filler. Eu não quero chamar de filler, porque filler tem uma conotação negativa. Não necessariamente um episódio filler é um episódio ruim, é um episódio mal feito. É necessário, de vez em quando, você parar a trama, você sentar, acalmar, para você preparar o terreno para conter aquele momento épico, né? Só que não foi isso que aconteceu. A gente teve toda uma temporada, mais ou menos, meio que enrolada, né? A gente até esquece. Foi interessante que quando eu fui analisar a temporada como um todo, né? Eu vi algumas pessoas, putz, que temporada ruim, que temporada chata, não aconteceu nada. Galera, vocês não lembram que teve aquela batalha dos dragões, da Veiga, o Aegon, a Melis lutando? Vocês não lembram que teve aquela batalha que foi super épica e teve outros momentos? Na verdade, a gente pode separar essa segunda temporada em dois momentos. Até ali o 4º episódio, foi o 4º ou o 5º? Até o episódio da batalha, pra mim foi excepcional, e dali foi caindo. É estranho, porque normalmente você quer que uma série, você constrói uma temporada que ela vá numa crescendo. E quando chega no momento final, quando você está terminando a temporada, você quer que todo mundo fique entusiasmado para ver essa próxima temporada, para ver o próximo capítulo. Você não começa no alto e vai diminuindo, e quando termina a temporada, ninguém nem se importa com a terceira temporada, sacou? E foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? Para mim, fica claro de que eles não tinham história para 4 temporadas, porque são 4 temporadas. A HBO viu o sucesso da primeira e falou, não, estende, faz 4. Porque foi muito arrastado. Dezenas de situações que não estavam no livro e foram colocadas na série, o que não é um problema, até porque o livro, ele não é um livro tão descritivo assim. Eu não li o livro, eu conheço partes do livro, né? Até porque eu não quero saber spoilers, apesar de já terem spoilado praticamente tudo pra mim, né? Mas beleza. O livro, ele não descreve todos os acontecimentos, ele é feito sobre a noção de alguém que está contando, que é unreliable, narrador, que você não pode confiar em tudo que ele fala, porque ele tá puxando mais para o seu lado, né? Tem toda essa questão, beleza, né? Mas, claramente, alguns momentos foram muito arrastados, completamente necessários. Toda essa trama
entre a Rhaenyra e a Alicente, elas se encontrando. Cara, assim, aquele primeiro encontro já foi uma forçação de barra absurda. Eu até entendo que as pessoas que falaram, não, mas ela tinha que encontrar porque ela ainda queria a paz, e ali que ela percebeu que não dá para ter a paz. Beleza, eu entendi. Eu ainda achei super forçado, achei um negócio assim de, sabe, que nenhum grande soberano faria. Você é a rainha, você é pretendente à rainha que pegaram o seu trono, e aí você vai se arriscar a entrar na cidade para falar, para tentar. É muito desnecessário. Aí a Alicante faz a mesma coisa, sabe? A história, essa questão delas de ter a paz, já deveria ter terminado, já deveria ter passado, e não tem mais nesse momento, já foi. Fez besteira, Alicente? Beleza, você já fez besteira, acabou. Agora, mais essa forçação de barra que veio para. Não tem a menor necessidade. Toda essa traminha entre elas já passou, sacou? E até falando, eu acho que uma maneira legal que eu pensei de analisar o episódio é analisar os núcleos da história. O núcleo dos pretos e o núcleo dos verdes, né? O que aconteceu do núcleo deles, ou dos núcleos dos personagens, de uma maneira geral, né? Então vamos começar com o núcleo dos verdes, tá? Por incrível que pareça, o personagem que parece que está mais crescendo é o próprio rei, o Aegon, que começou como um garotão, começou como um nobre completamente responsável, mas mesmo ele sendo responsável, você via que ele ainda tinha um pouco de. Ele pensava nos súditos, ele pensava no povo, enquanto o irmão dele, o Aemond, tá nem aí, o cara quer só o poder, né? E você vê, depois de tudo que aconteceu com ele, perdeu o seu dragão, praticamente virou. É porque no livro ele fica pior ainda, né? Mas ficou quase como um inválido, né? Não consegue fazer nada sozinho. E ele, mas ainda se preocupando ali com as coisas, um arco que pode ser uma coisa interessante. O arco do Aemond, né? O irmão dele, eu sinceramente, eu achei que tava faltando alguma coisa, né? Ah, ele foi com a Veigar, aí viu que a Rhaenyra tava com 3 dragões e aí deu meia volta. Aí no próximo episódio, ele ficou com tanta raiva que ele queimou a cidade lá. Pô, por que você não me mostrou essa cidade? Show, don't tell. Não me diga que ele ficou com raiva. Mostra ele com raiva. Tudo bem que mostra quando ele chega pra irmã dele, vem falar com ela. Ah, você vai lutar comigo. Beleza. Mas, pô, podia ter mostrado ele destruindo a cidade, né? Porque se você quer mostrar que ele tá se tornando um tirano, que ele tá se mostrando um rei que não se importa com nada, que o ego dele subiu a cabeça, mostrava ele matando as pessoas. Olha que momento legal para você mostrar, para a gente ver essa transformação dele, né? Então, essa parte dos verdes, eu acho que eles estão tentando demais caracterizar os verdes como os vilões, né? Quando no livro não é exatamente assim. São 2 grupos de nobres lutando pelo poder que não tem um certo e não tem um errado. No sentido que um é melhor, um é mais bonzinho que o outro. Não tem isso. Na série, claramente, eles estão querendo botar que um lado é mais bonzinho que o outro. Claramente. Em algum momento fica meio que forçado, né? E tudo mais, né? Aquela cena, voltando, ainda falando do lado dos verdes, né? A gente teve aquela cena de ir falar com os piratas, completamente desnecessária aquela cena. Aquele é um tipo de coisa para acontecer no meio da temporada. Se aquilo acontece no meio da temporada, não tem problema nenhum. É um momento mais cômico, um momento mais leve da série de uma maneira geral. Legal. Agora, no final da temporada, que tá todo mundo esperando a pancada estancar, totalmente necessário. A própria Alicente, ela tá completamente perdida como personagem, o que não é assim nos livros. Nos livros, ela participa diretamente das coisas que estão acontecendo. Tem coisa que ela que dá ordem para fazer coisas mais nos livros, né? Aqui não. Eles querem que os verdes sejam maus, mas não a Alicente. A Alicente é a boazinha. E aí, nessa questão dela ser a boazinha, ela fica completamente sem papel. Ela não apoia a Rhaenyra e ela não apoia nem seus próprios filhos. Sabe? Agora ela não apoia nem seus próprios filhos. Ela vai entregar um filho para ter a paz, sabe? Torna o personagem mais fraco. E do outro lado, a gente também tem isso um pouco com a própria Rhaenyra. Eu não sei se é proposital. Se for proposital, é até legal. Mas, para mim, essa temporada mostrou a Rhaenyra muito mais fraca. Ela não escuta os seus conselheiros, que são as pessoas que têm experiência. Ela fica saindo, indo rodando sozinho pelo reino, sem avisar ninguém.
sendo que ela tá botando em perigo. Os caras arriscaram a vida pra se juntar a ela. Todos aqueles nobres que se juntaram a ela arriscaram sua vida. Ah, pega o dragão, vou dar uma volta ali, vou comprar um tecido ali na esquina. Não, vou na capital dos meus inimigos para conversar com a minha amiga, botando em risco todo mundo, do nada. Tinha necessidade. Não tem aquele momento que, não, essa é a rainha que a gente tem que seguir. Talvez seja proposital. Eu não acho que seja proposital, né? Aí a gente também tem que falar, agora pro lado dos sombrios, né? Obviamente, o personagem mais desperdiçado dessa temporada, que foi o Daemon Targaryen, né? Nos livros, a passagem do Daemon Targaryen lá pro Harrenhal chegou, dominou, levantou o exército, vamos pra porrada. Toda aquela trama em Harrenhal é legal. Só que não para uma temporada inteira, não para 8 episódios. Briguei com a minha esposa, vou pro castelo, vou ficar de birra aqui, vou virar agora eu vou ser o rei. Sabe? Arrastado, demorado, não acontece nada, aí vai, aí não morre o Lord Tully, aí agora morre. Cara, transformou um personagem fraco. Ele foi humilhado pelo Lord Tully, pelo garotinho, foi humilhado pelo garotinho. Isso não tem nos livros. Foi humilhado pelo garotinho. Foi humilhado por não levantar o exército. Foi humilhado por todo mundo ali. E aí, no final, ele vira um NPC. Não, eu tive uma visão e agora vou seguir você, Rhaenyra. Eu acho que essa conclusão foi horrível. Porque não foi uma conclusão que ele chegou, aconteceu alguma coisa com ele teve experiência de vida, ele teve uma reflexão. Não, vou seguir a Rhaenyra, ela é a rainha. Não, ele teve uma visão e a visão diz pra ele o que ele tem que fazer. E virou NPC, sabe? Uma coisa é o personagem passa por vários acontecimentos e ele estava aqui, ele queria ser o rei, mas ele passa por acontecimentos que não. Eu não quero ser mais o rei, agora eu vou seguir a Rhaenyra. Não, ele toca numa árvore, teve uma visão, agora não quero ser mais o rei, né? E também, outra coisa que tá me incomodando demais, essa forçação de barra de querer linkar essa série com Game of Thrones. É óbvio que alguém da HBO falou, linka House of Dragons com Game of Thrones, tá? Porque também não tem nada disso no livro, tá? E também não tem problema de ter. Mas o problema é quando você para analisar friamente. Quer dizer que a Daenerys é a rainha escolhida. Ela é que vai salvar o mundo do inverno que está chegando. Não, não foi ela. Não foi ela. Quem salvou o mundo do inverno que estava chegando foi a Arya. Porque, lembre-se, o exército estava derrotado, aí a Arya chegou lá e matou o Rei da Noite, e aí quando o Rei da Noite morreu, todos os esqueletos morreram. Se não fosse a Arya, todo mundo estava dominado. Então, na verdade, a Daenerys, mas ela juntou exército, que perdeu. Juntou exército que perdeu. Sabe? Se ela tivesse sido a pessoa que derrotou o Rei da Noite, beleza, mas não foi ela. Sacou? Só se eles fizeram um retcon da 8ª temporada, porque a visão que ele teve, não foi o que aconteceu. Se tivesse aquele exército ou não tivesse aquele exército, era só a Arya chegar na frente do Rei da Noite e matar ele. Precisava do exército. E no final, não é o exército que fez a diferença, porque o exército perdeu a batalha. Sabe? Então, não encaixou legal. Quer dizer que eu não tenho empolgação, que eu não vou ver a próxima temporada? É claro que eu vou ver a próxima temporada, né? Até porque os momentos épicos... Porque agora, né? Como eu falei, eu não li os livros. Eu tento não ver spoilers, mas é quase impossível, né? E tem 3 grandes batalhas aí pra acontecer que não é spoilers. Vai ter a batalha dos navios na Goela. Vai ter a batalha... Não, 3? Vai ter a batalha dos exércitos... dos exércitos dos Lannisters contra o exército do Daemon. E tem mais uma terceira? Não, são 2 batalhas. Tá, tem as batalhas. E aí que tava todo mundo esperando que esse último episódio fosse ser a batalha, pelo menos a batalha dos navios, né? Porque nos livros ela acontece em pontos diferentes da história. Aqui mesmo que eles juntaram todas para acontecer numa hora só, né?
Tanto que foi engraçado que eu vendo o último episódio, eu olhava pro relógio e falei, peraí, cara, faltam só 20 minutos e não aconteceu nada ainda. Cadê a batalha? Quando é que vai começar a batalha? Eles vão dar 5 minutos de batalha e quando terminou, não pode ser isso, né? Então, o grande erro deles foi não ter colocado um momento épico nesse final de temporada. A temporada em si, tá? Se a gente tivesse que dar uma nota para esse episódio, eu daria uma nota 6. Não é um episódio ruim, não é um episódio mal feito, só que não é o que as pessoas queriam. E se eu fosse dar uma nota para a temporada em si, eu já daria uma nota 7,5. Porque, como eu falei no início, a gente quase esquece, mas tiveram momentos épicos sim nessa temporada. É que a gente nem lembra das batalhas que tiveram no início da temporada. É que essa segunda parte da temporada, essa metade final da temporada foi bem fraca. Foi bem... Não foi ruim, mas, sabe, não aconteceu nada. O episódio filler, esse episódio de desenvolvimento dos personagens, da história, ele só é importante para chegar no momento épico e você ver que aquele momento épico só está acontecendo por aquilo que aconteceu no episódio filler, naquilo que aconteceu no episódio de desenvolvimento. Agora, quando você não tem um momento épico, aquele episódio de desenvolvimento, aqueles diálogos, aqueles acontecimentos, eles acabam sumindo. E você não pode querer que o espectador leve 2 anos esperando para lembrar. Ah, não! Mas é porque no 6º episódio da segunda temporada, eles passaram meia hora conversando sobre dor do ouvido, aí agora a gente... Foi por isso que agora botou ele que o cara tem dor do ouvido, sabe? Não é assim. Tem que ser na temporada, e não foi, tá? Então, House of Dragon, decepcionante esse final de temporada, porque não entregou aquilo que as pessoas estavam esperando. A culpa é do público, de o público estar esperando demais? Sim. A culpa é do público. Agora, quem assiste sua série é o seu público. O público estava esperando coisas demais? Sim, porque a primeira temporada foi muito boa, porque o meio dessa temporada foi muito bom, e porque os próprios produtores falaram, né? Não, a primeira temporada é o desenvolvimento, não tem muita ação, não tem muita coisa acontecendo que a gente quer preparar, porque na segunda temporada é que tem a guerra. Você viu por aí? Eu não vi, tá? Então é isso, galera. Para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa segunda temporada de House of Dragons? Essa temporada que prometeu demais e infelizmente não entregou muita coisa. Vocês gostaram da temporada? Vocês não gostaram? Que nota vocês dariam para a segunda temporada? Vocês acham que leva uma nota 6, leva uma nota 7? Vocês lembravam que tiveram aqueles episódios super legais, super cheio de pancada, não só de pancada, mas momentos também épicos, na hora que os nobres, eles não aceitam se juntar aos verdes e continuam aliados a Rhaenyra, lembra, pô? Vocês lembravam disso ou vocês nem lembravam, pensavam que isso era a primeira temporada e achavam que a segunda temporada era só essa josta, era só essa enrolação que foi até agora? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.